Olá, pessoal. Boa noite. Quer dizer, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende aí de que momento do dia vocês vão estar me assistindo, né? Bom, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma aula da disciplina de educação, fundamentos, né, da educação especial. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Eduardo Lima, tá? E hoje, né, vamos aí para mais uma aula assíncrona do nosso curso de pedagogia, né? Então, um abraço aí para os polos, né? Pedro Afonso, Colinas, Dianópolis, Lagoa da Confusão. Espero que vocês estejam aí aproveitando muito bem o curso e a disciplina, né? Ainda estamos aí enfrentando alguns problemas com a Educa, né? Mas creio que essa semana aí vai estar tudo resolvido, né? E vamos seguir aí de forma muito tranquila com o nosso semestre, tá bom? Bom, pessoal, né, antes de começar exatamente a aula, eu queria fazer alguns avisos, né, para vocês. Nós iniciamos semana passada nossas atividades avaliativas, né? Tivemos aí, ó, ainda hoje, ainda dá para responder, né? E espero contar com vocês aí, com a participação de vocês, com o retorno de vocês. Temos os fóruns de dúvida, qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui, né, à disposição de vocês, tá bom? O nosso plano de ensino também já está disponível, então todas as aulas e todos os temas até o final da disciplina já estão lá, né, no plano de ensino. Ele está lá presente na rota, né, de aprendizagem, na primeira rota, onde nós temos o calendário da UAB, né, falando de feriados, eventos e outras datas importantes, e temos também o nosso plano de ensino, que é o guia, né, para a nossa disciplina, onde tudo lá estará bem explicado, bem organizado, né, as datas das atividades avaliativas, tudo que é importante de vocês saberem para a disciplina, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição. Meu e-mail está lá na descrição da disciplina, mas eu vou falar agora também para vocês, né, para que a gente consiga se comunicar aí de todas as formas possíveis. Então, para qualquer dúvida, além do Educa, né, qualquer outra questão, meu e-mail é eduardo.js@unitins.br e essa é a nossa comunicação oficial, além do Educa para determinadas situações, tá bom? Então, vamos lá para o nosso encontro de hoje, aí dando mais um passo na nossa disciplina de Fundamentos da Educação Especial. E hoje, né, o nosso tema, né, vai ser sobre conceitos fundamentais para a educação especial. Obviamente, a gente já trabalhou isso nas aulas passadas, né, na nossa primeira aula, que foi uma aula síncrona via Meet, já discutimos algumas coisas, conversamos bastante. Na aula passada, né, que foi assíncrona, e que vocês tiveram lá uma atividade para fazer, né, uma tarefa para realizar, também, né, já discutimos alguns conceitos, né, mas, enfim, essa discussão ela nunca vai findar, ela nunca é total, e nós vamos continuar aí aprofundando no tema durante os nossos encontros, tá? E hoje, né, o nosso guia, vamos dizer assim, é uma tese de doutorado, na verdade, parte dela é o primeiro capítulo dessa tese, e o nome da tese se chama Políticas Públicas de Inclusão, uma análise no campo da educação especial brasileira. Né? Essa tese ela foi defendida na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela foi feita, né, ela foi escrita pela professora Rosalba Maria Cardoso Garcia. Né? Então, é uma tese de 2020, 2004, né? Já faz um tempinho, tem 20 anos aí, mas que ainda traz ali questões muito, muito, muito relevantes para o nosso tema, né? Eu acho importante trazer esse tipo de material porque vocês vão se acostumando aí com esses textos, né? Já já serão vocês a estarem escrevendo o TCC de vocês,
Então vocês já vão ali, de certa forma, se adaptando a uma linguagem acadêmica, a regras da BNT, como é que esses textos eles são conduzidos, eles estão realizados, tá bom? Então, esse é o nosso tema da semana, né? Vai ser a partir desse texto. Temos lá na nossa rota um vídeo de apoio, temos um fórum que é importante que vocês participem, mesmo que não valha a nota, né? Mas é importante para saber que vocês estão engajados, que vocês estão preocupados e atentos aí à disciplina, tá bom? E esse texto, né, da professora Garcia, esse primeiro capítulo, né, que é o que nós vamos nos deter aqui hoje, ele vai falando ali sobre conceitos, né, que são muito caros ali para a educação especial, né? Quando eu falo caros, é no sentido de muito, são muito apreciados, né, que são muito importantes, relevantes para a educação especial como um todo, tá? E ela vai trabalhando, de certa forma, alguns desses conceitos dentro de uma categoria, né, maior, que seria ali uma categoria, talvez duas categorias, né, que se, de certa forma, se contrapõem, né, que são os conceitos de inclusão e exclusão, né? Então, vocês vão perceber que toda ali, esse primeiro capítulo, toda a discussão é pautada nessa oposição entre inclusão e exclusão. E essa proposta, ela não está, ela é, vocês vão perceber que a Garcia ela traz essa questão de uma forma ampla, né? E depois ela vai chegando ali, vai se moldando a questão da educação especial, tá? Mas eu acho que um ponto que é interessante, e aí eu já vou, né, adiantando para vocês, que a Garcia traz é que não existe exclusão, né, e inclusão dentro de um sistema capitalista. Ou seja, na verdade, vou repetir, tá? Vou me corrigir. Na verdade, não existe uma inclusão plena num sistema que prega sempre a exclusão, que é o sistema capitalista de produção. Então, basicamente, ela vai discutir isso, né, e vai trazendo ali argumentos para construir esse raciocínio, tá? Então, são conceitos, né? Inclusão, exclusão, são conceitos ali bem complexos, né? E que apontam ali que ao você falar de inclusão, não necessariamente você está falando de equidade, que é o que a gente discutiu lá na nossa primeira aula, quando a gente estava lá quando eu passei para vocês a charge, né? Que com vários animais e a tarefa seria subir uma árvore. E aquilo não era uma atividade equitativa, né? Porque para um peixe subir uma árvore era praticamente impossível um elefante subir uma árvore, já um macaco e uma ave seria muito mais fácil, né? Então, talvez se a gente estivesse falando ali de uma inclusão, né, de todas aquela diversidade, porém a gente não podia falar automaticamente, né, que não significa automaticamente uma equidade, né? Por isso, é preciso a gente ter bastante atenção com isso, né? E também a gente precisa entender que o conceito de inclusão, mas não só ele, né, não apenas ele, mas todos os conceitos, todas as palavras, elas também têm história, né? E essas palavras, elas mudam muitas vezes de significado ao longo do tempo, né? Da mesma forma que algumas palavras hoje nós nem usamos mais, né? Modificamos, outras palavras tiveram novos sentidos, né? E novas palavras são criadas, outras mudam de sentido, e isso acontece normalmente porque a língua ela não é morta, a língua é viva, né? E quem faz a língua somos nós, né? Então os conceitos eles também têm história, né? Então quando a Garcia, por exemplo, ela vai falar sobre exclusão social, né? Quando surge ali nos anos 1970 do século passado, né? Através de um cara chamado Renaud Langlois, ela argumenta que a noção de inclusão ela só se popularizou nos anos 90, que foi impulsionada por alguns organismos internacionais, como a ONU e a Unesco, que é algo que a gente vai estar previsto no nosso plano para a gente conversar mais um pouco, né, sobre esses documentos, como esses documentos internacionais eles serviram ali também de um efeito meio que cascata na nossa realidade de políticas públicas brasileiras, né? Então, ela vai dizer que o conceito de inclusão, muitas vezes, ele é um conceito também político,
não necessariamente só pedagógico ou social, mas também político, né? Que muitas vezes ele é atravessado por um ideal de mais progressista, mas ele também pode ser abraçado ali por determinados discursos conservadores, né? Como a gente está falando aqui, né, da charge, né? Que não necessariamente essa inclusão ela necessita, ela resulta num conceito de equidade, né? Por exemplo, né, ela vai falando que, para Phillips e Berman, a inclusão ela é compreendida quando ela está relacionada a princípios de igualdade e equidade. Então, para esses autores, a causa estrutural da sua existência é a equidade. Então, sem inclusão, sem a inclusão não faria sentido se não fosse em busca de uma equidade. Então, por isso, as políticas públicas de inclusão elas devem evitar excluir. Por mais bobo que possa parecer falando isso, mas a gente vai ver ao longo do texto que, às vezes, o anseio por inclusão ele acaba criando exclusão. Outros autores que ela fala também, o Popovich e o Lindblad, né, eles afirmam que uma medida para conter a exclusão ou ampliar uma inclusão, né, seria parar de fantasiar, né, de querer que sujeitos se enquadrem em um padrão de normalidade ou desvio, como se quem está incluído é o que chamamos de normal e quem está excluído seria o desviante, né? Porque isso aí já implicaria em novas categorias de exclusão, né? E aí as políticas públicas de inclusão, elas não podem atuar de inclusão, elas não podem atuar apenas na exclusão, né? Mas sim ser mecanismos de contenção de excessos e de busca por uma equidade, né? A Garcia, ela expõe aqui para a gente três tipos, né, de situações onde ela fala sobre inclusão e exclusão, né? Fala-se do discurso redistribucionista, o discurso integracionista e o discurso de sublicácio, né? Então, quando ela vai, o que danado seria isso, né? Quando ela fala do redistribucionista, ela fala que estaria identificado com a preocupação com a pobreza e a sua redução pela redistribuição de riqueza e poder, né? Já o integracionista teria como foco o desemprego e, nesse caso, a inclusão significaria um treinamento profissional que, né, vocês, não sei se vocês já viram isso, história da educação, mas vão ver, é quando nasce ali a ideia de educação tecnicista, né, principalmente aí com o avanço do sistema capitalista. E o discurso de Subclasse entende, trabalha ali com noção de moral, valores e hábitos culturais, ou seja, nesse caso, a criação de pessoas marginalizadas. Então, é importante a gente saber que essas representações, elas não podem ser pensadas separadamente, né? Ou seja, inclusão e exclusão, pois elas estão sempre presentes nessa relação de desigualdade, né? Principalmente dentro de uma sociedade capitalista. Então, o que a autora vai falar nesse sentido, né, a Garcia vai falar, é que dentro de um sistema capitalista, obviamente vai ter exclusão, senão o sistema ele não se sustenta, e dentro dessa exclusão nós vamos ter ali várias exclusões, né, vários tipos, vários grupos que são marginalizados. E até chegar no grupo, né, que vamos falar mais, que são das pessoas com deficiência, certo? Por exemplo, né, quando a gente pensa, né, e que não necessariamente inclusão significa equidade, a gente pode pensar numa escola, né, que se diz inclusiva, porque aceita, né, não rejeita, ou seja, faz o mínimo, né, aceita pessoas com deficiência, mas que aceita, mas não oferece o suporte pedagógico adequado, não oferece ali um ambiente acessível para essas pessoas, então esses alunos eles podem ser excluídos dentro da própria instituição, né? Porque não é simplesmente aceitar a pessoa, jogar ela lá sem nenhum apoio, e aí dizer, não, beleza, aqui nós somos acessíveis. Então, isso seria ali um exemplo nesse sentido. Tá? E a autora, ela continua, né, vai seguindo o texto, né, seu capítulo,
falando sobre como a gente pensar também esses conceitos de inclusão e exclusão dentro de uma educação especial, ou seja, como eu estava falando para vocês, ela começa do macro e agora ela vai indo para o micro, né, se especializando na discussão. Então, as políticas públicas, né, de inclusão, elas não devem pensar apenas numa reformulação superficial, né, de uma educação especial, mas sim, elas devem fomentar transformações profundas, né, das práticas pedagógicas e no próprio sistema educacional. Ou seja, nós estarmos aqui, né, discutindo isso, né, discutindo uma disciplina como essa, com esse tema, já é ali uma grande intervenção estatal dentro da política pública, mas também que pretende ali, né, que a gente vá colhendo frutos disso ao longo dos anos, né? Então, as políticas públicas, elas são, sim, intervenções do Estado e que elas pretendem atingir ali, a sociedade civil, né, que está sempre buscando, sempre reivindicando direitos sociais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a diferença entre inclusão e integração, a integração, um aluno com deficiência, ele se adapta ao sistema escolar sem mudança significativa na estrutura da escola, ou seja, o aluno que se vire para se adaptar. A inclusão é quando a escola, ou o ambiente escolar, né, de educação formal, ele se molda para atender a todos. Então, vejam que há aí uma grande diferença nesse sentido, né, e do quanto sai de uma questão individual, né, das pessoas com deficiência, ou seus familiares, etc., para uma questão coletiva da sociedade, né, e aí uma instituição muito representativa como a escola, ela se adaptar para receber ali esses estudantes, né? Bom, e aí a gente vai vendo nesse sentido, né, de criação de políticas públicas e de controle, de fiscalização, né, dessas políticas, o papel do Estado, né? É o Estado, né? Claro que o Estado não está sozinho nessa, né? Você vai ter movimentos sociais, você vai ter os familiares, você vão ter pessoas com deficiência que estão ali sempre reivindicando, mas é o Estado que vai ter o poder, né, de exigir que as instituições elas se adequem a esse sistema, né? Então, é importante, né, que as políticas para a educação especial elas sejam norteadas por esse conceito de inclusão, né, que é o conceito chave que nós estamos discutindo na aula de hoje, né? Então, a gente pensar, né, que o Estado ele também vive com a descentralização, né, de todos esses outros agentes sociais que eu falei para vocês, né, como ONGs, movimentos sociais, as famílias, as pessoas com deficiência e tal. Essa descentralização, ela tem seu aspecto positivo também, né? No entanto, pode ser um problema, né, também para alguns municípios, né, que não têm essa estrutura, né? Porque uma coisa é a gente falar da União, outra coisa é a gente falar de alguns municípios, né? E aí cabe também como o Estado, né, como um todo brasileiro, vai lidar com essas questões, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa situação, né, a gente pensar que em municípios, se a gente tem dificuldade com professores, né, em várias capitais, né, imagina, né, em alguns municípios ali longe dos centros, onde não tem universidades e tal, né, enfim, que não tem acesso à distância também. Hoje temos esse, né, nós vivemos esse mundo aqui, né, mas se a gente pensar, né, que um município que não tem professores especializados, ele acaba transferindo essa responsabilidade de oferecer uma educação inclusiva para redes privadas ou filantrópicas, né? Aí o direito à educação, que é o Estado que tem que oferecer, passa a ser, como é que eu posso, terceirizado, né, para outras instituições, quando é o Estado que tem a obrigação de fornecer, né? E aí, e se for para uma instituição privada e a pessoa não tiver como pagar, né? E se for para a instituição filantrópica e essa instituição disser, não, mas aqui não temos mais vaga, e aí? O que, é que acontece? Então, é por isso que a gente tem que pensar, né, no Estado que, de fato, ele entenda a educação, né, de pessoas com deficiência como uma inclusão, né, uma inclusão de diversidade, pensando, assim, que é uma inserção completa e sistemática, né, e que o objetivo é incluir esse aluno, o grupo de alunos, né,
que foram anteriormente excluídos a um ambiente escolar saudável. Né? Então, a meta de uma inclusão, desde a sua gênese, é não deixar ninguém de fora do sistema escolar. Né? E que o sistema é que vai ter que se adaptar à particularidade de todas as pessoas, e não o contrário. Bom, a gente vai ver também, né, que no Brasil, a gente vai ver no mundo, né, nossos próximos encontros vão tratar sobre isso, de documentos oficiais. Mas aqui, nesse momento, eu vou falar só das questões dos documentos brasileiros, né, alguns que são citados pela Garcia, e depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, tá? Mas a gente vai ter como marcos legais, assim, inquestionáveis, né, a Constituição de 88, né, a nossa Constituição vigente até hoje, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, e a Declaração de Salamanca, de 94, né, que foram fundamentais aí para a gente pensar as políticas de educação especial, políticas públicas de educação especial no Brasil, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma criança com deficiência visual, ela vai e recebe um material em braille, ou seja, o Estado ali, né, já se colocou e providenciou isso. E tem professores que estão ali capacitados, né, para atender as suas demandas nesse conceito de inclusão. Mas aí o aluno ele não sabe mexer com esses materiais, ele precisa aprender. Então, se a escola aceita esse aluno, mas não oferece suportes, trata apenas de integração. Ele não foi incluído, né? É tipo, toma aqui esse material, você tem até os professores aqui, mas se você não sabe usar esse material, você já está ali muito excluído, na verdade. Né? Então, a gente precisa ali do Estado sempre à frente nesse sentido, tá bom? Bom, e aí, né, a gente vai ter algumas reflexões que a Garcia traz também sobre a relação entre educação e mercado de trabalho, né? Primeiro, ela trata sobre isso de uma forma geral, mas ela vai trazendo também, né, que é necessário políticas de inclusão que realmente capacitem estudantes com deficiência para uma vida adulta, uma vida autônoma, onde eles sejam ali capacitados também para o mercado de trabalho, né? Porque, né, dentro de um sistema capitalista, a gente não vive, né, de forma autônoma sem vender ali nossa força de trabalho, pelo menos nós, né, da classe trabalhadora. Quem não é da classe trabalhadora vive muito bem, a gente sabe disso, né? Mas nós da classe trabalhadora, nós precisamos vender a nossa mão de obra, né? A gente vende o que é melhor que nós, né? Para que a gente consiga ali uma remuneração e a gente consiga comprar as coisas. Nesse sentido, né, a educação inclusiva, ela tem que prever isso também, né? Porque como é que uma pessoa ela vai se tornar autônoma se ela não tem como sobreviver financeiramente, né? Então a gente precisa, né, de políticas públicas complementares, né, onde a inclusão ela não seja apenas na fase escolar, mas sim um projeto de vida, né? Na universidade nós temos cota, né, em alguns ambientes de trabalho também são necessários cotas, concursos públicos, que são ali importantes, né? São políticas públicas importantes para as pessoas com deficiência, né? Mas aí a gente entra naquela questão também, né? Muitas empresas, elas fornecem ali as vagas, né, para PCDs apenas para cumprir cota, né? Para ter isenção fiscal, muitas vezes e tal, mas que não oferece ali oportunidades de fato para as pessoas crescerem na empresa, por exemplo, né? Então, a gente pensar, né, por exemplo, um jovem que sempre estudou ali numa escola inclusiva, mas que não tem intérprete de Libras no ambiente de trabalho, ele vai continuar enfrentando barreiras, né, de comunicação e como é que ele vai progredir profissionalmente, né? Então, são questões ali relevantes nesse sentido, né? Uma questão também que a gente já vem tratando, né, essas duas últimas aulas vem falando sobre isso também, e que, né, vocês já não vão lidar com esse problema, né, que é a formação docente, né, e aí a gente vai ter, ainda temos ali uma grande entrave, né, nesse sentido da formação docente, porque muitos dos docentes, eles não estão preparados, né, enfim, não é necessariamente uma culpa deles, eles não foram formados e não tem ali uma formação continuada sobre isso. Então, grande parte das licenciaturas ainda não oferece uma base sólida no que se trata de educação inclusiva, né? E
né, muitos dos docentes, né, eles aprendem a lidar com a deficiência na prática, né, sem ter ali o suporte teórico metodológico da instituição. Vocês mesmo, né, muitas de vocês já relataram no nosso encontro via Meet que já estão trabalhando, né, com pessoas com deficiência, mas só agora que vocês estão tendo a disciplina, né, então estão tendo esse suporte e tal. Então, a gente vê que infelizmente, o nosso país ainda peca muito na questão da educação como um todo, e aí as desigualdades, né, os grupos, né, sociais vulneráveis, eles vão sentir mais ainda do que os outros grupos, né? Então, a gente precisa disso, né, de uma formação inicial, mas também de capacitações contínuas, né, porque as demandas inclusivas, elas são muito dinâmicas, né? Então, um professor, por exemplo, que se formou e nunca teve contato com metodologias adaptadas, ele vai ter muita dificuldade, né, se tiver um aluno dentro ali do espectro autista, por exemplo, né? E aí não vai ser um processo saudável nem para o profissional, que provavelmente vai se sentir frustrado por não estar conseguindo exercer sua profissão, muito também ineficiente para o aluno, né, que também não vai estar ali completamente perdido, né, dentro de um ambiente que não foi feito, né, para ele e não está de fato o incluindo, numa perspectiva de equidade, está apenas o integrando, botou ali e pronto, e depois ele que se vive, né? É, e aí, né, uma outra questão também é a questão do currículo, né, do currículo e avaliação, né, como trabalhar esses assuntos, que é algo que a gente vai discutir ao longo da disciplina também, pensar e como avaliar também, né, de formas inclusivas, né. Então, a inclusão escolar ela não só se restringe ao acesso, né, mas deve estar presente em todo o ambiente escolar, inclusive no currículo e nessa avaliação. Então, infelizmente, você vai ter muitas escolas que ainda seguem um currículo rígido e que não leva em conta o seu público, né? Ou seja, é uma falta de adaptação tanto ideológica, né, mas também estrutural, né, como a gente vai ver, né? E a BNCC, né, que é a base nacional comum curricular, ela traz essas diretrizes hoje, né, mas a implementação ela depende muito das escolas, né, não é um documento que vai mudar tudo de uma hora para outra, né. Então, a gente pensar, né, em tipos de avaliações diversificadas, considerar diferentes formas de aprendizagem também é importante para nós, enquanto profissionais, né. Porque, por exemplo, um estudante com dislexia, ele pode ter dificuldades em uma prova de leitura tradicional, mas ele pode ser excelente, por exemplo, na habilidade da fala, né? Então, apresentar um seminário, né, um trabalho oral, ou uma resolução de caso, uma questão mais prática, pode ser ali uma forma interessante, né? Então, diversificar essas questões de avaliação são importantes, né? E por fim, né, a autora ela vai falar para a gente, né, ter cuidado, nós enquanto sociedade, termos cuidado com essa retórica, falsa retórica da inclusão, né? Então, muitas vezes, né, a gente coloca a inclusão apenas como um discurso, sem necessidade de mudança. Então, a instituição tal, ela é inclusiva porque ela colocou cotas. A instituição tal, ela é inclusiva porque ela não rejeita. Ou seja, é o mínimo, né? É aquela brincadeira que a gente vê na internet, né? Parabéns pelo mínimo, né? Mas isso não promove a inclusão, isso é o começo, é o mínimo, para não me repetir, né? Então, assim, algumas políticas de inclusão, elas precisam ser planejadas, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser, de certa forma, eficientes, senão não vai ter resultado, né? Então, a gente tem que ter essa, senão a gente vai estar, né, voltando lá para o início do texto, né, a gente vai estar com um discurso de inclusão, na verdade, praticando uma exclusão, né? Então, se a gente, por exemplo, né, não se tocar nisso, não cuidar disso, né, não pensar nessas perspectivas teóricas, a gente acaba, sim, entrando em algumas armadilhas, tá? Por fim, tá?
para a gente terminar essa discussão, terminar não, né? Para a gente terminar só esse encontro, não a discussão. A discussão permanece aí no fórum, não se esqueçam, tá? Mas o texto de Garcia, eu acho que ele é muito importante, por isso que eu escolhi ele, né? É que ele fala de um processo de transformação estrutural e que a gente não vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Né? Então, uma construção pedagógica, mas uma construção ideológica também, de luta, né? E de muito esforço, né? Um esforço que vai desde a questão do acesso à questão da permanência e a questão de uma inclusão equitativa, né? Que promova ali uma equidade. Então, o que é que a gente precisa, né, para finalizar? Quais são os pontos-chave? Políticas públicas bem estruturadas, né, isso aí é papel do Estado, e que o Estado financie também, porque senão a gente volta lá aquele exemplo que eu dei no começo dessa aula, de um município que não tem condições de ofertar, mas e aí? O que é que você vai fazer com as pessoas, né? Uma formação docente adequada e contínua, né? Currículos que estejam preparados também, além de professores, mas currículos que sejam flexíveis e adaptáveis a esse novo público que ele é diverso. Novo, bem entre aspas, né? Mas que a gente enxerga que esse público ele é importante e diverso, né? E um planejamento para que a vida dessas pessoas, ela a vida, vamos dizer assim, que essa pessoa ela tem uma estrutura de vida após sair da escola, né? Após sua educação formal, que ela entre na universidade, como vocês aqui estão, elas possam ali entrar no mercado de trabalho, que consigam ali viver de forma saudável, né? Então, a inclusão, no final das contas, a inclusão é um direito, mas da mesma forma que o conceito muda, a sociedade precisa mudar de forma profunda para que ele saia apenas de um discurso e que ele não se torne, né, veja, que a inclusão ela não se torne mais um mecanismo de exclusão. Né? Então, eu acho que é a grande sacada desse texto, né, de hoje, para a gente não se perder, né, para a gente muitas vezes não estar com um discurso que num olhar superficial, ele pretende promover a inclusão, mas que, na verdade, ele está excluindo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Né? Desejo aí uma ótima semana a vocês. Estou à disposição aqui no Educa e vamos em frente, tá? Forte abraço para vocês. Até a próxima semana.